O filme Clube da Luta vai fazer seu aniversário de 25 anos nesse ano de 2024. Então eu resolvi fazer esse vídeo de 25 curiosidades do filme Clube da Luta. O protagonista do filme, interpretado pelo ator Edward Norton, não tem nome. Ele é acreditado como narrador, mas também é conhecido popularmente como Jack. Jack é o equivalente americano do nosso João Ninguém ou João Qualquer. Futuramente, no segundo livro do Clube da Luta, revelou-se que o nome do Jack na verdade é Sebastian. O autor Chuck Palahniuk teve a ideia do livro do Clube da Luta pela primeira vez depois de ter sido espancado enquanto estava acampando, quando havia reclamado a alguns campistas sobre o barulho alto do rádio que eles estavam fazendo. Chuck, quando voltou ao trabalho, ficou fascinado quando reparou que ninguém sequer mencionou ou reparou em seus ferimentos. Ao contrário, perguntaram coisas banais como: como foi seu dia? Como foi seu final de semana? Palahniuk concluiu que a razão pela qual as pessoas reagiam dessa forma foi porque se eles perguntassem o que tinha acontecido com ele, teriam que manter um certo grau de interação pessoal com ele, de afinidade ou até mesmo de amizade, coisa que seus colegas de trabalho não tinham muito interesse de manter. Foi o fascínio do autor a esse bloqueio social que motivou o tema principal do livro. Brad Pitt inicialmente não tinha interesse de fazer o filme, muito menos de ler o roteiro do filme, até que David Fincher chegou até ele e convidou ele a tomar uma cervejinha. Foi nessa conversa de bar que Fincher discutiu sobre o filme e convenceu Brad Pitt a ler o roteiro, que posteriormente se interessou e acabou querendo fazer o filme. O próprio autor do livro acha que o filme é um aprimoramento da sua obra, ou seja, que o filme é melhor que o seu próprio livro. No filme, diferente do livro, os ingredientes utilizados para a criação dos explosivos caseiros para os ataques terroristas do Projeto Mayhem não são eficientes de fato. Isso foi feito por questão de segurança pública, já que seria muito perigoso um filme mostrar aos telespectadores como desenvolver bombas caseiras funcionais. O apartamento do Jack, o protagonista sem nome, foi inspirado em um apartamento de que David Fincher, o diretor, chegou a morar em Los Angeles. Ele disse que essa ideia foi tomada porque ele, enquanto morava por lá, sempre quis ver aquele apartamento explodir pelos ares. Em 2004 foi lançado o horroroso e tosco jogo do Clube da Luta para Play 2 e Xbox. Sendo uma adaptação do filme, o jogo traz alguns lugares até bem semelhantes, como a volta de alguns atores do filme que dublam seus personagens no filme. E até tem uma ambientação e estética próxima do filme. Porém, com uma jogabilidade bem truncada e um modo campanha idiota sem sentido extremamente curto, o jogo é uma aberração audiovisual e deve ser esquecido para sempre. Os direitos da adaptação do livro Clube da Luta custaram apenas míseros $10 mil. Posteriormente, para compensar, é o que eu acho, o autor recebeu um trabalho de co-roteirista no filme. Russell Crowe foi cogitado para fazer Tyler. Matt Damon e Sean Penn foram cogitados para fazer Jack. E Courtney Love, Winona Ryder e Reese Witherspoon foram cogitados para o papel de Marla. O salário de Brad Pitt para esse filme foi de aproximadamente 17 milhões e 500 mil dólares. Mais do que o protagonista, interpretado por Edward Norton, que recebeu a bagatela de 2 milhões e 500 mil dólares. David Fincher mencionou em uma entrevista que havia ao menos um copo de Starbucks escondido ou exposto em cena durante todo o filme. O filme foi um fracasso de bilheterias, custando aproximadamente 65 milhões de dólares, sem contar a propaganda da divulgação do filme, faturando pouco mais de 100 milhões de dólares. Talvez se pagando, mas certamente decepcionando os produtores. Clube da Luta foi filmado em 138 dias, com 300 cenas filmadas em 200 cenários diferentes, sendo necessária a construção de 72 sets para o filme. A frase "a primeira regra do Clube da Luta é não falar do Clube da Luta" é uma espécie de quebra da quarta parede, um aviso ao próprio telespectador para não falar com outra pessoa sobre o plot twist final do filme. Edward Norton é um ator metódico. Para se comprometer ao personagem, perdeu muito peso durante e antes da produção do filme, sem dizer que dormia poucas horas por dia, para sempre manter o aspecto de sonolência e cansaço do personagem. O filme, muitos anos banido da China, finalmente foi lançado por lá em 2022. E, alerta de spoiler, o final do filme foi alterado, e acaba quando Jack, o protagonista, atira na própria boca. O filme se encerra com uma tela onde está escrito que os membros do Projeto Mayhem foram detidos, e que o protagonista, aqui referido como Tyler, foi sentenciado a uma clínica de reabilitação mental até 2012. Extremamente bizarro esse filme. 正当身当家做主人。天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他我们奋勇前进哎，革命江山。Por volta de 34 minutos do filme, quando Jack atinge o primeiro soco em Tyler, Edward Norton deu realmente um soco inesperado na orelha de Brad Pitt. Era para originalmente ser um soco encenado, mas antes que a cena fosse gravada, o diretor David Fincher pediu às escondidas para que Edward Norton desse um soco de verdade. Nota-se em cena a reação dos dois atores, Edward Norton sorrindo e Brad Pitt com raiva e dor. Foram necessários para o Clube da Luta mais de 1.500 rolos de filme, mais que 3 vezes a quantidade habitual para um filme de aproximadamente 2 horas. Foram criados 2 modelos de peitos falsos para Bob, um com mamilos saltando e outro sem mamilos saltando. Eles fizeram isso porque não sabiam se a Fox iria permitir que o personagem tivesse mamilos proeminentes. O termo muito utilizado nos Estados Unidos para descrever a geração de jovens adultos que facilmente se ofendem por coisas insignificantes ou por opiniões de mundo
opostas ao que eles defendem, o termo snowflake, é originário de um diálogo na obra do Clube da Luta. No filme, lá pra 1h30 de filme, ela é citada. Ela é assim: você não é especial, você não é um floco de neve bonito e único. Foram cogitados 3 diretores para dirigir o filme antes de David Fincher. Peter Jackson, que gostou muito do material, mas não podia porque estava ocupado com a produção do Senhor dos Anéis. Bryan Singer, que fingiu que leu a obra, mas nunca deu retorno. E Danny Boyle, que amou o material, mas estava ocupado demais na produção do filme A Praia. David Fincher foi escolhido principalmente por causa dos interesses dos produtores com o filme Seven, Os 7 Crimes Capitais. Filme muito bom, por sinal. De acordo com Leonardo DiCaprio, a nova geração de jovens atores de Hollywood irão ter o Clube da Luta como referência. O cidadão Kane da geração dele, de acordo com ele. Bem, ao meu ver isso não se concretizou, pois são um bando de frouxos esses atores novos da nova geração. Na trama, as 2 regras do Clube da Luta, que é nunca falar sobre o Clube da Luta, na verdade é um jogo psicológico, psicologia reversa. Porque na verdade Tyler quer que falem sobre o Clube da Luta, ele quer popularizar o Clube da Luta. Em 2009, um garoto de 17 anos explodiu um Starbucks em Manhattan, porque, segundo o comissário da polícia da cidade, suas declarações indicavam que ele estava lançando seu próprio projeto Mayhem. Ele foi sentenciado a 3 anos e meio de cadeia. Aqui no Brasil, o filme recebeu uma reação negativa da mídia, devido a um tiroteio no Shopping Morumbi, em São Paulo, que ocorreu em 3 de novembro de 1999, quando um estudante de medicina, Matheus da Costa Meira, atirou com uma submetralhadora dentro de um cinema, matando 3 pessoas e ferindo 4. O autor do atentado disse que escolheu esse filme para fazer um massacre porque o protagonista sofria, como ele, de esquizofrenia.